Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo e a gente está aqui de volta com mais um episódio do The Legals na Rocktronic, trazendo para vocês conteúdo jurídico e empreendedorismo para a gente fomentar e viabilizar as startups de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto campeão das dúvidas e pedidos que a gente recebe, que são os investimentos. Um assunto super importante para empreendedor de startup, empresa de base tecnológica, já que a gente mora num país em que ter acesso a crédito é um pouco difícil para empresas que estão começando. Então, esse assunto é super relevante para a gente poder viabilizar os negócios. E para falar de investimento, a gente tem que começar falando das fases de investimento ou das faixas de investimento em startups. A primeira delas, que tem um nome super engraçado, são o que a gente chama dos 3 Fs. Family, Friends and Fools. São as pessoas da sua família, dos seus amigos, ou os loucos que vão acreditar aí no seu negócio para poder fazer o primeiro investimento, que geralmente é um investimento que vai até uns 40 mil reais. Super importante essa fase de investimento, porque normalmente é o que tira uma ideia do papel. A segunda fase de investimento é a fase que a gente chama de capital semente ou seed money, que costuma variar aí entre os 40 mil reais e os 2 milhões de reais. Esse tipo de capital semente pode vir desde investimento privado até fundos especializados ou grupos de investidores especializados nesse tipo de investimento, ou também, principalmente, dos programas de aceleração, de incubação ou de incentivos startups, que a gente vê bastante. É também um capital super necessário que muitas vezes as startups utilizam para poder desenvolver as suas soluções tecnológicas, para poder desenvolver o mínimo produto viável das startups, para poder compor a sua equipe, né, que vai participar, trabalhar dentro da sua startup ou para a sua startup, e costuma ser o capital determinante entre aquela ideia que já está tomando corpo até você chegar ao mercado, né, que é a fase que a gente chama de marketing, para poder, de fato, colocar o seu mínimo produto viável para ser testado, validado e realmente começar a atender o mercado de uma forma possível de escalar. A partir dessa fase de seed money, a gente costuma, né, chamar as fases de investimento de série A, série B, série C. São formas da startup que já está no mercado, já tem o seu produto validado, captar dinheiro no mercado. A diferença de letras aí nas fases considera, né, o que vai ser primeira, segunda, terceira rodada de investimento nessas startups. A gente também chama, né, série A, B, C e D de fase 1, 2 e 3 de captação de investimento. Os valores, não só das primeiras faixas que a gente falou, mas dessas rodadas de investimento, eles vão variar bastante de startup para startup. Não significa dizer que se você teve um valor maior na fase de Family, Friends and Fools, que aquele valor não é um valor Family, Friends and Fools, né? E por assim em diante, nas outras fases de investimento, mas a gente designa, né, os próximos investimentos que não são seed money como Series A, B e C, ou como rodadas 1, 2, 3 de investimento e por aí vai. E essas rodadas, elas vão se repetindo até que a empresa capte o dinheiro que ela necessita, seja para poder aprimorar o produto que já existe, seja para lançar um produto novo, ou para outros empreendimentos que a startup possa querer praticar. A gente sabe, na verdade, que as startups e as empresas de base tecnológica, o grande trunfo que elas têm é exatamente compor uma equipe que consegue resolver um problema, achar uma solução para um problema. Então é muito comum que essas equipes elas desenvolvam produtos e negócios de uma forma contínua. E depois dessas séries de investimento, para as quais a gente não precisa ter uma limitação, a próxima fase é o que a gente chama de IPO, né, quando a empresa abre o capital dela, né, na Bolsa de Valores, que é, na verdade, né, o objetivo de várias empresas chegar nessa fase é ter uma forma de captação mais automática no mercado através dos sistemas de mercado de capitais.
E nós, advogados, a gente entra como nessa história? A gente traduz a forma de investimento para o contrato que você vai utilizar na sua startup com os seus investidores. E antes da gente entrar na fase de falar sobre o contrato, é muito importante falar aqui também sobre uma outra forma de financiamento, das duas outras formas, na verdade, de financiamento de startups. Uma que a gente chama de bootstrapping, que significa ali, né, o cadarço da sua bota, que é quando a gente fala que o investidor e o empreendedor são a mesma pessoa, ou seja, você está investindo o seu tempo e também o seu capital na sua empresa, ainda é a forma mais comum da gente fazer um negócio acontecer. Até porque a gente tem que considerar que os investidores têm uma série de preocupações e eles muitas vezes precisam de ver a sua equipe já funcionando ou o seu negócio com indícios de que ele tem condição de se levantar antes deles fazerem um investimento no seu negócio, ainda que eles sejam familiares, amigos ou as pessoas malucas que vão confiar aí na sua ideia inovadora. E outra forma muito importante de te comentar também é o crowdfunding, que é uma forma mais utilizada no exterior, mas que a gente já tem plataformas aqui no Brasil em que as pessoas podem acessar uma plataforma e fazer parte, ou fazer um investimento direto no seu negócio, ou elas podem fazer parte de um fundo que investe, né, que capta todo aquele valor ali que é captado naquela plataforma para poder aplicar no seu negócio ou num grupo de negócios pré-cadastrado ali naquela plataforma. Voltando para os contratos, nós advogados então vamos traduzir o seu investimento para o contrato, documento correto. Esse documento vai trazer as obrigações do seu investidor, as suas obrigações, só para a gente poder dar exemplo, né? Muitas vezes o dinheiro não vem todo de uma vez, ele vem em etapas, o contrato vai estabelecer isso corretamente, o que muda de uma etapa para outra, qual que é o momento do investidor fazer aquele investimento. Outro ponto muito importante que a gente sempre precisa descrever no contrato é quais são as obrigações de demonstração de como aquele dinheiro está sendo aplicado. Lembrando que muitas vezes o seu investidor pode ter a intenção de participar da gestão do seu negócio, mas enquanto ele ainda não é sócio, a gente precisa regular muito bem como que essa relação entre o investidor e a startup vai se dar. E é claro, né, que nas demais fases a gente precisa aumentar, intensificar ainda mais esse grupo de obrigações, de deveres e principalmente de retorno. Essa parte é uma parte muito importante de considerar. Todo investimento, todo investidor, ele quando faz um investimento em um negócio qualquer, inclusive no seu, a intenção dele é, num segundo momento, ele desinvestir e ter muito lucro com isso. E realmente investir em negócios inovadores, sem dúvida, o maior e melhor exemplo que a gente tem hoje de fazer o seu capital, um capital que você tem a investir, crescer muito, né? A gente está vendo aí um ano muito interessante em 2019, já começamos 2020 super bem, né? Com 11 unicórnios brasileiros, terceiro país que mais, isso mesmo, gente, terceiro país que mais produziu unicórnios em 2019, ou seja, vocês estão no lugar correto para poder inovar e para poder investir. E é isso por hoje, a gente se vê no próximo The Legals aqui na Rocktronic. Mandem suas dúvidas, conversem com a gente, contem para nós o que vocês querem saber mais sobre o assunto de investimento e sobre outros assuntos que te parecem importantes aí no decorrer da sua atividade como uma empresa de base tecnológica ou startup. Até mais! Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.